Irmãos, bom dia. Nós vamos ouvir a mensagem do Senhor a partir do capítulo 12 de Romanos. Pediria que você abrisse a sua Bíblia. Romanos 12, nós vamos ler versos 3 a 8 daqui a pouquinho. Antes disso, eu quero lembrá-lo a série que nós temos feito aqui. Essa série que nós chamamos O que é ser reformado ou O que é teologia reformada, é uma série que visava trazer um pouco da nossa identidade e ajudar não só aqueles que frequentam a nossa igreja, mas até os que nos assistem pela internet, a conhecer um pouquinho mais amplamente a nossa tradição. Então, o intento da série é fazer a fé reformada conhecida além do que normalmente é dito por aí, a associação com algumas coisas que nós já falamos antes. Então, por isso que nós temos tratado de assuntos diferentes. E o intento é começar a abrir os nossos horizontes. É claro que essa série não tem condições de esgotar, até porque, além de ter mais assuntos, cada assunto que nós tratamos aqui num domingo daria para falar vários domingos. Alguns professores de escola dominical tiveram a tarefa dificílima de colocar em uma aula o que daria para dar em várias aulas. Então isso mostra a abrangência de cada assunto. Mas eles foram escolhidos porque, em alguma medida, eles são distintivos da tradição reformada. Eles são singulares nas igrejas que se dizem reformadas, e a igreja presbiteriana é uma igreja que se diz reformada. Então ela precisa conhecer a sua identidade. Nem sempre ela é coerente com aquilo que ela recebeu. Tem igrejas presbiterianas que não conhecem a sua identidade muito bem, mas é importante nós sermos lembrados do que constitui essa identidade. Então, hoje eu vou falar sobre o projeto de Deus na igreja. Então eu quero convidar você a acompanhar a leitura que eu vou fazer de Romanos 12, versos 3 a 8. Estou lendo na NVI. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, o projeto de Deus diz respeito à igreja. Hoje, a mensagem de hoje vai tratar sobre o conceito que nós devemos ter de igreja, um conceito que combine com a nossa fé. E eu já começo dizendo o seguinte: eclesiologia é o termo que a gente usa para se referir ao estudo da igreja, tá? O estudo da igreja é chamado de eclesiologia. Então, eu estou usando essa palavra, na verdade, mais para significar um conceito que nós temos de igreja. Então, de acordo com a nossa fé, com a tradição reformada, com a fé reformada, que provém da reforma e que ocupa um lugar específico na reforma, principalmente advindo da Suíça, passando pela Escócia, América do Norte, chegando até o nosso país. O que é a igreja? Então, eu vou dizer que eu não estou me referindo a uma igreja que prega a soberania de Deus na salvação. Nós já falamos disso bastante nessa série. E eu não desprezei a importância dos chamados 5 pontos do calvinismo. Só que é possível crer na soberania de Deus na salvação e ainda assim não ter uma visão reformada do que é igreja. Então eu estou defendendo que um conceito reformado de igreja vai além. Não é menos, mas é mais do que pregar soberania de Deus na salvação. Um conceito reformado de igreja também não significa uma igreja tradicional na sua liturgia ou nos seus costumes. Eu já dei esse exemplo antes. Tem pessoas que acham que ser reformado significa ter alguma
tradição, alguma coisa formal, tipo um coral de toga, ou se não ter sociedades internas. No caso da igreja presbiteriana, nós temos as chamadas sociedades internas, e que isso seria sinônimo de que a nossa igreja é reformada. Esse é um conceito limitado a aspectos muito próprios do nosso tempo. Por quê? Porque houve tempo em que não tinha sociedades internas, e também algumas formalidades hoje eram avançadas no passado, né? E algumas coisas que hoje são avançadas talvez serão formais no futuro. Essas coisas alternam. Então não é um bom conceito a gente dizer que tradição, certas tradições litúrgicas ou de costumes são sinônimo de um conceito reformado de igreja. A gente vai falar no próximo domingo sobre a importância de entender culto a partir de um referencial reformado. Isso é fundamental, mas não significa costumes tradicionais. Em terceiro lugar, igreja também não deve ser identificado com o sistema de governo presbiteriano, igreja reformada. Isso aqui é uma coisa que pouca gente sabe. Nossa igreja chama igreja presbiteriana por causa da sua forma de governo, isto é, ela é governada por homens escolhidos pela igreja, presbíteros que são supervisores, e isso faz dela uma igreja que é governada por representantes eleitos pela igreja local, por cada membro da igreja. Esse é o sistema presbiteriano, em que muitas das decisões acontecem pelo grupo de representantes, que nós chamamos de conselho da igreja. Esse é o sistema de governo que é preponderante na tradição reformada, mas ele não é o único. Tiveram outros reformados famosos na história que não eram presbiterianos na sua forma de governo. Só para te dar um exemplo, na assembleia que decidiu os símbolos de fé da nossa igreja, chamada Assembleia de Westminster, que se reuniu na Inglaterra no século XVII, nós tínhamos 3 ou 4 posições diferentes sobre sistema de governo, dentro da mesma assembleia que escreveram os documentos de Westminster. Então, nem mesmo o sistema de governo é a melhor identificação do que significa uma igreja reformada. Eu estou dando esses 3 conceitos e dizendo que eles não esgotam e eles não são o melhor sinônimo de igreja reformada, só para levar você a entender como é difícil conhecer a nossa tradição, porque esses conceitos estão presentes na cabeça de muita gente. Se eu perguntasse aí fora, igreja reformada é 3 pontinhos. Alguns responderiam, primeira, segunda, terceira, e eu acho que isso não é a melhor resposta. Por isso, meu desejo é que a gente pense um pouco mais seriamente sobre o que fez que tipo de reformulação a reforma trouxe ao conceito de igreja. Então, vamos lá. Eu já falei isso antes, mas eu vou repetir, porque eu tenho aprendido a importância de voltar a certos temas, para que a gente grave bem. Então, quem está na igreja há cerca de 3 anos já ouviu isso antes numa outra mensagem. Quem é mais novo vai ouvir pela primeira vez, tá? Então, eu já disse numa mensagem anterior que na época em que a reforma protestante veio à tona, ela estava rompendo com um conceito católico romano de igreja como sendo a mãe dos fiéis. Esse era um termo muito usado. Ele não é um termo totalmente desprezado pelos reformadores, porque há um sentido em que a mãe é aquela que protege, que nutre, e o próprio Calvino usou essa expressão. No entanto, quando eles falavam de mãe dos fiéis, o papado ou o clero católico, normalmente eles queriam se referir à singularidade da instituição, da organização feita pelos padres, pelos bispos, pelos cardeais. Então é a ideia de que a igreja era mais os clérigos do que os leigos. Tanto é que os leigos vão à igreja. A igreja é a mãe deles, mas eles não são igreja. Esse é um conceito que prevaleceu na Idade Média. Daí a razão da gente falar da igreja como sendo uma entidade. A gente fala assim, então a igreja, ela coordenava assim. É engraçado, quando a gente fala da igreja, a gente está falando, quando você estuda história, e você fala assim, então a igreja tinha poder sobre isso, sobre aquilo, você está falando da instituição, você não está falando de membros da sociedade. Na época da Idade Média, todo mundo era membro da igreja quase, em certos contextos. Mas não é isso que você está falando quando você diz, a igreja tinha poder sobre isso, tinha controle sobre aquilo. Você está falando da instituição, porque igreja virou sinônimo de instituição, da organização. E essa organização tem glórias próprias e autoridade própria. Por isso que a igreja na Idade Média, ela inclusive ela coroava os reis, tamanha sua autoridade. A igreja passou a ter autoridade inclusive sobre o Estado.
E é nesse sentido que a reforma vem quebrar, tanto com esse conceito glorioso da instituição e autoritativo e até, num certo sentido, controlador, mas também trazer um conceito de igualdade entre as pessoas. É por isso que o termo favorito de João Calvino e de outros reformados, quando se falava de igreja, era chamá-la de comunhão dos santos. Porque comunhão dos santos não tem hierarquia, não tem leigo aqui embaixo e clero aqui em cima. Não, essa hierarquia ela é horizontalizada. E agora você tem santos que comungam. Você é um santo, eu sou um santo. Não no sentido de perfeição de vida, mas de que fomos separados por Deus para uma obra. A Bíblia nos chama de santos, ainda que nós ainda tenhamos muitos pecados. Tá? Então, comunhão dos santos representa um rompimento da reforma com essa dualidade, esse dualismo de pessoas. Tanto é que a famosa doutrina que adveio dessa ênfase foi o chamado sacerdócio universal dos crentes. A ideia de que todos os crentes podem se achegar a Deus e podem ser instrumentos para conduzir outros a Deus. Eu não preciso ir a um determinado sacerdote para Deus me ouvir, assim como eu não preciso pedir para o sacerdote ensinar o evangelho para outros. Se o sacerdócio é universal, tanto eu posso me achegar a Deus, quanto eu posso conduzir outras pessoas a Deus e levá-los ao conhecimento do Evangelho de Jesus. Esse, em suma, é o conceito de a sacerdócio universal dos crentes. E isso, de certa maneira, promoveu interdependência. Um dos textos que eu gosto muito na Epístola de Paulo aos Romanos está em Romanos capítulo 1. Eu vou pedir para você abrir lá a sua Bíblia. Eu já mencionei esse texto antes, mas eu gosto muito dele, pela forma como ele nos ensina essa doutrina que a gente está trabalhando hoje. Romanos 1, versos 11 e 12 diz assim: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Eu gosto demais desse texto, porque o primeiro verso todo mundo entende, o segundo é mais difícil. Primeiro assim, o apóstolo Paulo quer fazer uma visita para a igreja de vocês, para compartilhar um pouco do que ele tem aprendido. Você fala, claro, apóstolo Paulo, seja bem... Quando é que o senhor quer pregar? Pode ser domingo que vem já. A gente faz um culto hoje à noite para o senhor pregar. Isso era conhecido, afinal de contas é o apóstolo Paulo. Mas o próximo verso não dá para entender. Ele fala, não, pelo contrário, o que eu quis dizer é o seguinte, é que eu e você, a gente se aprenda um com o outro. Você fala, não, Paulo, eu com você eu entendo, mas você comigo não dá para entender. Você é o apóstolo Paulo. Sabe tudo de Bíblia. O que eu vou ensinar para você? Mas você percebe como ele está expandindo o nosso conceito de serviço? No primeiro verso ele fala, quero compartilhar um dom espiritual para fortalecer. No segundo ele fala, para que eu e você sejamos mutuamente fortalecidos ou encorajados. Então Paulo está ensinando para a gente que igreja é interdependência, é uma comunhão de santos. Ele é um santo que precisa de outros santos para crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então esse é um conceito típico da reforma protestante e ainda mais querido da tradição reformada, porque ele representa a ideia de que todos fazemos parte da igreja. A igreja não é instituição primordialmente, mas é um organismo que se manifesta mediante uma instituição, mas é primordialmente um organismo vivo. É um organismo que não depende de certas estruturas. Certas estruturas podem cair e o organismo continua vivo. Assim como certas estruturas podem permanecer e ter um organismo morto. Mas igreja é o organismo que se manifesta visivelmente através de uma organização. Então, o que nós vamos trabalhar hoje no restante dessa mensagem é a seguinte, síntese. É aquela frase que eu e pastor Jailson temos repetido a cada sermão. De que a síntese doutrinária é que ser reformado é enxergar a igreja como a comunhão dos santos. Eu quero trabalhar o resto da mensagem nisso. E eu vou focar um aspecto da comunhão dos santos. Não vou esgotar, não daria para esgotar, porque comunhão dos santos envolve coisas que nós não vamos tratar hoje. Por exemplo, a necessidade que nós temos de ajudar uns aos outros no caminhar em santidade, inclusive exercendo disciplina. Quando eu repreendo um irmão, quando ele me repreende, nós caminhamos juntos e ajudamos uns aos outros. Eu não vou falar desse assunto, embora seja riquíssimo, porque essa não é a ênfase principal do nosso texto-chave.
tá? Mas também está dentro de comunhão dos santos. O que eu quero tratar especificamente é de uma implicação ética. Ser reformado é articular ministérios segundo os dons no espírito de humildade. Ser reformado é articular ministérios segundo os dons no espírito de humildade. Tem bastante coisa aqui, vou tentar explicar em poucas palavras. Articular ministérios significa criar contextos de serviço. Mas o serviço tem que ser em conformidade com a habilidade que o Espírito de Deus te dá, que a gente chama de dons espirituais. Tem pessoas que não entendem ministérios e criam ministérios que não têm a ver com dons. Vou dar um exemplo. Tem gente que fala assim, na igreja a gente tem um ministério de oração que é uma bênção, pastor. Querido, ministério de oração é a coisa mais errada que existe. Porque oração é um dever de todos, não é um serviço que eu presto para ninguém. É um dever porque mostra a dependência de Deus e exalta a Deus no cuidado do seu povo. É por isso que eu oro por você e você por mim. Mas não é serviço, eu não te sirvo quando eu oro. Eu mostro dependência de Deus. E não é um dom espiritual, ninguém tem dom da oração. Não existe isso na Bíblia. Então, ministérios têm a ver com a relação que nós devemos fazer com as habilidades que o Espírito nos deu, tá? As habilidades que o Espírito nos deu. Nós vamos falar um pouquinho desses dons hoje. E isso tem que ser feito no espírito de humildade, porque dons não podem gerar soberba. Essa é uma das principais ênfases de Paulo lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, quando ele começa a tratar de dons espirituais, ele está lidando com um grupo de pessoas que era soberba, porque se achava possuidora de um dom especial. No caso lá, o dom de línguas. E aí eles acabaram se exaltando. Paulo não despreza o dom de línguas, como quem diz, não vale para nada, mas ele coloca propositalmente o dom de línguas lá embaixo para dizer, vocês não entenderam para que dons foram dados. Dons foram dados para serviço humilde. Então por isso que nós vamos falar sobre isso, sobre articular ministérios segundo os dons no espírito de humildade. Vamos lá. E agora eu quero, à medida que a gente vai discorrer sobre esse assunto, esse é o nosso tema de hoje, eu quero lembrar de um lema muito usado, mas mal entendido. Você já deve ter ouvido, se você está na igreja há algum tempo, você já ouviu esse lema aqui. Igreja reformada, sempre reformando. Esse é um lema que as pessoas amam, elas adoram, para falar assim, de como a igreja não pode ser estática, retrógrada, ela tem que ser para frente. Ela tem que ser uma igreja assim para frente. Igreja reformada sempre reformando. Esse é um lema mal entendido. E eu digo por quê. Veja só. Não se trata de um espírito que almeja inovar ou reinventar a igreja, adequando-a a tempos modernos, aos tempos modernos. Mas tem a ver, o lema tem a ver com restaurar a igreja ao seu propósito original, comumente negligenciado num mundo distorcido pelo pecado. Presta atenção. Igreja reformada sempre reformando não significa igreja reformada sempre inventando. É porque reforma parte do pressuposto de que alguma coisa envelhece, fica velha, fica ruim, estraga, precisa de reparo. Essa é a ideia por detrás de reforma. Reforma é necessária porque as coisas desandam. Então, o que significa igreja reformada sempre reformando? É que o conceito de igreja que a Bíblia apresenta frequentemente é distorcido. A igreja reformada tem que resgatar esse conceito de igreja. Ela precisa lembrar-se novamente sobre algumas coisas que constituem a sua essência. Igreja reformada não inventa moda. Ela resgata a moda. Se eu puder usar essa analogia. Ela traz aquilo que era belo e fantástico e a descoberta lá de trás de novo, porque a gente esquece. Então, às vezes em que a Bíblia trata de reis como Josias que promoveram uma reforma, o que foi a reforma de Josias? Foi descobrir o livro antigo, que estava lá perdido, no templo, acredita? No templo. Quem imaginaria que a Bíblia estaria no templo? Mas essa foi a reforma de Josias, ele descobriu algo antigo, não foi novo, antigo. Igreja reformada é aquela que é distorcida ao longo dos tempos e precisa se reformar, precisa voltar ao seu conceito original. É por isso que eu acho que o nosso texto tem muito a ver com essa ideia da gente resgatar. Por quê? Pastor Jailson pregou no domingo passado sobre a mudança de perspectiva. Não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Então,
Paulo está propondo que, à luz de tudo que Deus fez em Cristo Jesus, pelo seu Espírito, na sua vida e na minha vida, tem que mudar a nossa cabeça, nossa maneira de enxergar. Como ensinou o Bruno e pregou o pastor Jailson no domingo passado, muda a nossa cosmovisão. Ok, então muda a nossa cosmovisão como? O que ela trabalha? Então, de uma maneira um pouco mais ampla, a mudança de mentalidade da qual Paulo falara se aplica à vida em comunidade, tanto na esfera eclesiástica, como pessoal e civil. Eu não vou poder explorar as outras duas aqui, mas o restante do capítulo 12 fala de muitas coisas relacionadas a como nós tratamos uns dos outros. A gente chora com quem está chorando, a gente se alegra com quem se alegra, a gente ajuda as pessoas quando elas estão com necessidade, a gente não vinga aquilo que elas fizeram contra nós. São todos exemplos de relacionamentos pessoais, nas quais a nossa mentalidade é mudada. Assim como o capítulo 13 vai falar do governo civil. Não é interessante que Paulo escreveu para Roma, o lugar onde César controlava tudo, e disse assim: essas instituições foram colocadas lá por Deus. Eu imagino que isso foi um tapa na cara dos romanos mais do que seria de outras cidades, porque eles mais do que ninguém sabiam a sujeira que se passava lá. Mas Paulo está dizendo: olha, autoridades não devem ser vistas como a gente vê político no Brasil. Tudo igual, farinha do mesmo saco. Elas são colocadas lá pelo Senhor Deus. E elas exigem de nós submissão. Ainda que nós não gostemos de A, B ou C. Então, Paulo vai ensinar alguns conceitos no capítulo 13 que são riquíssimos. Eu não vou poder entrar nisso hoje. Mas nesses 3 exemplos, tanto vida eclesiástica, quanto relacionamento pessoal, quanto a esfera civil, existe a ideia de vida comunitária. E eu quero aplicar especificamente à vida eclesiástica, porque o nosso texto trata mais dessa ideia de vida na igreja, tá? Então, qual é a mudança de perspectiva sobre a igreja? Eu diria que pode se aplicar a 2 coisas. Primeiro, transformação de caráter não acontece mais na esfera individual, mas comunitariamente, em nossos relacionamentos uns com os outros. Esse é um conceito importante, eu já disse ele antes, não estou trazendo nada muito novo, mas é importante eu enfatizá-lo, porque eu creio que isso vai contra a maré dos nossos dias. Nós estamos tão acostumados a pensar em mudança de vida, em resoluções, em coisas que nós fazemos individualmente, no quarto, eu com Deus. Não, salvação é uma coisa individual. A gente enfatiza tanto a experiência individual em nossos dias, que a gente perdeu de vista que na Bíblia a transformação é mais comunitária do que individual. Ela é operada por vida comunitária. Ela acontece à medida que eu e você afiamos ferro com ferro. Por isso é importante que a gente resgate esse conceito, porque nos dias em que as pessoas têm procurado às vezes acompanhar mensagens pela internet, e não têm frequentado igreja nenhuma, elas se esquecem da importância de transformação por intermédio de vida comunitária. 1 Coríntios 12 e Efésios 4 são 2 textos fantásticos sobre isso. 1 Coríntios 12 tem a analogia do corpo, que a gente vai trabalhar, porque está aqui também, e fala da importância que nós temos uns dos outros. Mas Efésios 4 é genial. Fala que nós fomos colocados por Jesus Cristo com dons dentro da comunidade de Deus, para que nós aprendamos a servir uns aos outros e cresçamos à medida da estatura varonil de Jesus Cristo. Veja só, eu e você fomos salvos para sermos parecidos com Jesus. O que Efésios 4 nos ensina é que não tem jeito disso acontecer se não for por intermédio de outras pessoas na sua vida. Não tem jeito. Ponto final. Você não chega à estatura de Jesus Cristo no isolamento. Impossível. Efésios 4 nos ensina que você precisa de outros para que você chegue a essa estatura. Esse é o objetivo, esse é o projeto de Deus. Que esse crescimento aconteça comunitariamente. O segundo aspecto trabalhado, que eu acho que é uma implicação do que Paulo está ensinando,
É porque ele está preparando um espírito de humildade que gere paz entre as pessoas na igreja, antes que soberba por parte dos fortes ou desprezo por parte dos fracos. Tem um texto que, na sequência aqui, que é o capítulo 14 e 15 de Romanos, que vão tratar de como havia certas pessoas lá entre os romanos que se julgavam fortes, não se escandalizavam com qualquer coisa, e os fracos que se escandalizavam com algumas coisas. Paulo é que os chama de fortes e fracos, não são eles que se chamam. Mas Paulo está dizendo assim, olha, quem é forte tem pecado porque você despreza quem é fraco. Você diz assim, é fogo lidar com criança na fé, viu? E quem é fraco dizia assim, ai, não acredito que fulano diz que é crente. Você viu o que ele faz? Ele se escandaliza. Então, havia soberba por parte de uns, desprezo por parte de outros, e em ambos os casos não tinha vida comunitária saudável. Paulo está preparando, com esse texto que a gente vai olhar agora, para esse espírito de paz que ele quer promover, para que não haja nem soberba e nem desprezo. Então vamos olhar para algumas coisas do texto. Primeira coisa que eu acho que é fundamental, é o que vai nortear o resto do nosso texto. Está nos versículos 3, 4 e 5. Depois a gente vai falar brevemente dos 6 ao 8. No 3, 4 e 5, eu poderia dizer que uma das coisas mais chaves que esse texto tem a nos ensinar é que nós pertencemos um ao outro. Nós pertencemos um ao outro. Olha que interessante. Versículo 3 fala assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Um comentarista que eu li fala assim que Paulo está fazendo um jogo de palavras, usando um mesmo termo grego, mas repetindo de formas diferentes. Seria mais ou menos assim, se a gente fosse traduzir meio que literalmente o que Paulo escreve, parece redundante, mas é assim, Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém pense de si mesmo um pensamento mais elevado do que o pensamento que se deve ter. Mas ao contrário, pense de forma equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Está vendo quantas vezes a ideia de pensar aparece? Por quê? Porque no versículo anterior, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o que você deve pensar a seu respeito tem que ser mudado. O que você deve pensar acerca de igreja precisa ser modificado. Paulo fala da graça que me foi dada. O que ele quer dizer? Em parte tem a ver com a autoridade para exortar. Ele é um apóstolo. Quando ele fala da graça, o apostolado que foi dado pela graça, ele fala no capítulo 1 de Romanos, ele está dizendo assim, olha, eu tenho condições de exortar você, mas eu acho que ele está dizendo mais do que isso. Isso também, mas mais do que isso. Ele está preparando para a ideia de que ele serve em resposta à graça. A graça, segundo a graça que me foi dada, deixa eu ensinar para vocês algumas coisas. É meu dever fazê-lo, porque eu recebi essa dádiva. E eu acho que é fundamental nós entendermos isso. Paulo compreendendo que o apostolado dele não é só uma coisa que ele gosta de fazer. Ele tem que fazer. Essa ideia de que é obrigatório, ele coloca isso sobre os seus ombros. Não que isso seja ruim, mas esse dever é algo que ele não pode deixar de cumprir. Lembra, em outra carta ele fala assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então Paulo entende esse senso de dever e ele vai passar esse senso de dever para nós, porque olha o versículo 6. Verso 6 fala assim, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Ele vai usar uma expressão bem parecida que ele usou para ele. Segundo a graça que me foi dada, eu vou ensinar para vocês algumas coisas. E vocês têm dons segundo a graça que lhes foi dada. Em outras palavras, o que vocês têm dado pelo Espírito, essa graça necessariamente gera obrigações. Eu acho isso fantástico porque corrige algumas distorções que às vezes a gente ouve por aí. Não é verdade que o Evangelho da Graça faz a gente ficar assim, de braço cruzado. Não é verdade. Graça não é um presente para a gente sentar no sofá, abrir e falar assim, que delícia, vou ficar só curtindo aqui. É mais um presente que é colocado na sua mão para que você comece a trabalhar, a servir, a socorrer outros de acordo com a sua necessidade. É disso que Paulo vai falar nesse texto. Por isso que ele vai desenvolver essa ideia de um conceito equilibrado de si. Versículo 3 ainda, ele fala, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado, mas um conceito equilibrado. O que ele quer dizer aqui?
de acordo com a medida da fé? É porque Paulo talvez estivesse aqui confrontando um espírito comum em Roma. Roma era conhecida pela sua soberba. Mas eu acho que Paulo também está ensinando que quando nós recebemos habilidades, você não se exalta com elas. Né? Você não se exalta porque você lembra de onde você foi tirado. Então, segundo a medida da fé, no finalzinho do verso 3, que Deus lhe concedeu, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, é dizer assim, ó, lembra aquilo que você crê? Quem é que você era em termos de pecado? Como é que você está onde você está hoje? É pela graça de Jesus Cristo, não é? Então, baixa a bola. Baixa a bola. Tá bom? Na verdade, a igreja não precisa de você. Ou melhor, Jesus Cristo não precisa de você. Baixa a sua bola. Na verdade, muitos dos nossos dilemas têm a ver com quanto a gente pensa de maneira elevada sobre nós mesmos. Não é? Por que a gente se frustra com algumas coisas na vida? Porque elas não acontecem do jeito ótimo que a gente planejou. Por que a gente fica ansioso? Porque eu não tenho o controle para executar exatamente o que eu queria. Que é realmente, inclusive, uma excelente ideia. Desculpa, modéstia à parte. É o nosso desejo de ter controle sobre as coisas e de achar que a gente tem um conceito até elevado, ainda que escondido, camuflado de nós mesmos, que faz com que a gente tenha tanta angústia. Paulo fala assim, lembre-se de você pensar de si mesmo segundo a fé. Lembra a fé? A fé é reconhecimento da sua pobreza, da sua falência, da sua necessidade de Cristo e dele somente. Pense de si mesmo assim, desse jeito. Então, Paulo está nos levando a uma vida de humildade, porque ele sabe que isso é necessário para o serviço. É necessário para o serviço. E falando da nossa necessidade uns dos outros, isso aqui é uma coisa muito boa. Eu não sei quantos de vocês aqui tem uma personalidade forte, como a gente costuma dizer, no português bem popular. Mas normalmente quem tem personalidade forte é aquela pessoa assim que quase que, não pode não dizer com todas as letras, mas quase que está dizendo assim, eu me basto. Aquela pessoa que acha assim que dá conta. Você já ajuda? Não, eu me viro, pode deixar. É aquela pessoa que entende que ela se basta. Uma das coisas radicais que a Escritura nos ensina, eu digo radicais porque ela é fácil da gente dizer, mas ela é difícil da gente acreditar, é que a gente precisa um do outro, desesperadamente. Cristo pode não precisar de mim, mas eu preciso de você, e você de mim, e você do outro que está do seu lado, mesmo aquele que está do seu lado, você precisa dele. Essa é uma das coisas mais loucas da igreja de Cristo. Sabe por que eu digo louca? Porque a igreja de Cristo não bota assim um monte de gente 10 junto. Ela bota um monte de gente assim mais ou menos junto. E ainda diz para você que você precisa do mais ou menos. É isso que é extraordinário. Mas por que você precisa do mais ou menos? Porque ele é habilitado pelo Espírito Todo-Poderoso de Deus. Isso é dom. É por isso que você precisa dele. Não é pelo que ele é, pelo que ela é, mas pelo que ela tem, pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que você precisa dela. E ela precisa de você. Então, Paulo está nos ensinando isso. Ele inclusive trabalha com a analogia de corpo. E aqui existe duas coisas que eu acho que são chave. Primeiro é a ideia de interdependência, que eu já estou trabalhando. Mas tem uma outra que eu acho que é mais forte ainda. Não só nós precisamos uns dos outros, mas a ideia de pertencimento. Estava lendo um comentarista que falou assim, os dons que nós temos, eles não são nossos. Eles foram dados para o outro, portanto você deve isso ao outro. Assim como no casamento, Paulo fala em 1 Coríntios 7, que o corpo da mulher não é dela, mas do seu marido, e do seu marido não é dele, mas da sua esposa. É a ideia que quando você se casa, você entra numa união tal, que o que é seu não é mais seu, é do outro. Mesma coisa na igreja, quando você faz parte da igreja, o que é seu não é mais seu, o seu cantinho não é mais o seu cantinho. Não é tu no teu cantinho e eu no meu. É tu no meu cantinho e eu no seu. Talvez seria melhor assim. A gente mudar a música, né? É a ideia de que eu e você temos deveres um para com o outro. Existe um pertencimento, eu pertenço. Então olha só, o versículo 5 termina dessa maneira.
Assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Aqui existe uma ideia não só de interdependência, como eu falei, mas de pertencimento. O braço é o braço do corpo. Não é o corpo que é do braço. A perna é a perna do corpo. Ela serve o corpo. E assim por diante. Então, isso faz com que serviço seja obrigatório e não simplesmente uma boa ideia. Paulo vai seguir na sequência aqui do texto, falando de dons. E eu já falei sobre dons espirituais há quase 2 anos atrás, então eu não vou gastar um tempão sobre eles. Eu só vou resumir rapidamente o que Paulo está ensinando aqui. Ele cita 7 dons, dos versos 6 até o versículo 8. Profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança, misericórdia. Não vai dar tempo de explicar cada uma, porque tem debates longos sobre algumas delas, algumas dessas qualificações. Mas eu vou sintetizar assim. Profecia poderia ser sinônimo daquele que prega a palavra com um forte tom ético. Ele usa as escrituras com o intuito de levar as pessoas a um caminho santo, como os profetas de antigamente faziam. Exortar as pessoas a um caminho santo, de confrontá-las no seu pecado e levá-las ao arrependimento para que caminhem em santidade. Serviço, que é o segundo, seria cuidado de necessidades materiais. A ideia de socorrer as pessoas não só ensinando Bíblia, mas inclusive cuidando de necessidades físicas e materiais. Ensino é a explanação detalhada e dedicada do texto sagrado. Exortação seria aconselhamento que conforta e anima. É aquele que levanta a pessoa que está para baixo. Contribuição seria a abnegação de suas próprias posses. Não tem a ver com ser rico, tem a ver com ser desprendido. É possível que alguém tenha dom de contribuição e seja muito pobre. E talvez seja a razão dele ser pobre, é porque ele exerce o dom com tanta frequência. Nós temos às vezes um conceito errado de pensar que dinheiro vem principalmente de quem tem muito. Na igreja de Cristo nem sempre é assim. Muitas vezes vem de quem tem bem menos, mas de que está pronto a abrir mão daquilo que possui. Liderança é um governo que atrai e conduz pessoas. Atrai, aglutina pessoas e sabe conduzi-las, presidi-las. E misericórdia é socorro daqueles em estado de miséria. Essa é uma coisa que nós temos dificuldade de falar, porque parece muito feio assim, né? Mas é isso que é mesmo. Misericórdia é compadecer-se de quem está na miséria. Por isso que quem tem dom de misericórdia pode lidar com aquelas pessoas que os outros não têm muita paciência para lidar, por causa da sua condição tão deplorável. Agora Paulo não fala só de diferentes dons. Essa é uma das coisas que ele vai colocar. Ele vai dizer assim, vocês têm diferentes dons, isto é, você precisa do outro, porque você tem uma habilidade, mas não tem a outra. Então você precisa das outras. O corpo precisa uns dos outros. Mas ele não só fala de diferentes dons, ele fala de diferentes expressões de zelo. Paulo vai dar uma qualificação para a maneira como você serve para cada um dos 7 dons. Se você tem esse dom, sirva assim. Se você tem esse dom, sirva assim. Se você tem esse dom, sirva assim. Ele vai dizer como é que você tem que servir. Então, se profecia, ele fala segundo a proporção da fé, a analogia da fé. O que isso significa? A ideia é que se você é alguém que prega as escrituras, você tem que pregar toda a escritura. Você não pode deixar para trás nada e nem pode ir além do que ela vai. E Paulo está dizendo isso porque ele sabe que quem tem esse zelo por vida santa, às vezes pode cobrar do outro além do que convém. Então, segundo a proporção da fé. Fique dentro das escrituras, não fale nem menos, nem mais. Serviço. Não despreze o serviço como se não fosse espiritual. Tem pessoas que às vezes olham para esse dom e dizem assim, pastor, eu só sei assim varrer o chão, eu não sei assim pregar. Como assim se cuidar de coisas ligadas a necessidades físicas ou materiais fossem pouco importantes para a vida espiritual. Né? Eu cuido da vida espiritual de vocês, vocês cuidam das vidas materiais uns dos outros, é uma pena, né? Não é assim que Paulo fala, lembra? Comunhão dos santos é reconhecer que socorrer as necessidades materiais uns dos outros também é dom espiritual. Ensino, dedique-se ao estudo. Não dá para ensinar, eu gosto muito de ensinar. Você estuda bastante.
O esmere-se no fazê-lo, que a Almeida Revista Atualizada traduz, é a ideia, dedique-se a isto, gaste tempo com isso. Exortação, gaste tempo com pessoas. Aquele que aconselha, ele tem que ouvir 1, 2, 3. As pessoas não mudam rapidinho. Seria ótimo se fosse assim, mas não é. As pessoas demoram. Já falei com você 4 vezes a mesma coisa, você não vai mudar? Mas é assim, a realidade mostra que é assim. Cuidar de gente dá trabalho, por isso tem gente que prefere computador. Cuidar de gente dá trabalho. Você não aperta um botão e funciona. Aconselhar pessoas demanda tempo. Você tem habilidade para isso? Gaste tempo com pessoas. Contribuição, evite outras intenções. A ideia do texto é, aquele que contribui, faça com... Algumas Bíblias traduzem liberalidade, mas talvez a melhor ideia seria não só de dar bastante, mas simplicidade. Simplicidade da ideia de que faça com o único propósito de socorrer, não tenha outras intenções. Às vezes quem dá dinheiro em certos contextos eclesiásticos é quem quer controle. Não tenha outras intenções. Né? Sabe quando a pessoa que recebe dinheiro de você fica te devendo? Você entende as implicações sociais disso, né? Ela fica amarrada com você. Não faça isso. Quando você der daquilo que é seu, não tenha motivações outras. E misericórdia, faça com alegria. Ou melhor, liderança, desgaste-se para unir pessoas. Unir pessoas dá trabalho, desgasta, mas Paulo fala em 2 Coríntios 12 que ele desgastou-se pelos coríntios. E é verdade. Quem lidera tem que desgastar-se para unir pessoas. E misericórdia, faça com alegria, porque não é fácil lidar com gente em condição deplorável. Mas é isso que faz com que o serviço seja tão precioso. Bem, eu quero terminar falando sobre algumas implicações que a gente tem disso que eu falei. 2, bem rápidas, e nós vamos encerrar. A primeira é a seguinte: se igreja é tudo isso que nós falamos, então a implicação para a membresia é a seguinte: fazer parte da igreja não é opcional, mas essência de sua fé cristã. Eu faço questão de falar sobre isso porque nós gostamos de igreja. Se você não gostasse, você não estaria aqui. Pelo menos um pouquinho você gosta. Mas às vezes a gente tem um receio enorme de fazer parte dela. E isso é ir contra a essência do que é ser igreja. Se você é parte do outro, então ser membro dela não é uma opção. Não é uma opção. É ordenança divina. Comprometer-se com o outro é uma ordenança divina. Por isso é importante que a gente entenda dessa maneira. Isto é, que a gente olhe para a membresia como sendo um dever, antes do que só uma boa opção. E eu digo isso porque nossos tempos são tempos cada vez mais crescentes de pessoas que ficam pingando de igreja em igreja. Eu estou falando isso não só para você que está presente aqui, não. Todo mundo que vai ouvir na internet vai dizer, aham. Porque é verdade. Como você tem opções de igreja aos montes hoje, você sai de igreja, muda de igreja, com a facilidade quase que você troca de roupa. E lembra, eu quero que você entenda que esse é um perigo próprio do nosso tempo. Em tempos passados não se mudava de igreja com facilidade, porque era uma mudança de vida. Ia trazer implicações seríssimas para você. Primeiro que não tinha muitas opções. Depois, se você resolvesse fazer, talvez você fosse ter a família inteira se virando contra você. Era uma decisão séria. Na maioria das vezes era uma vez só que se fazia na vida, esse tipo de mudança. Mas hoje não, as pessoas hoje elas vão numa, depois elas vão numa, elas experimentam, que nem um sorvete. Está quente hoje, vontade de tomar limão. Aí outro dia ela toma chocolate, que ela está com vontade. E assim, ela tem variedade de opções. Isso é sério, o que eu estou falando não é brincadeira. A analogia é apenas para você pensar em quão barato é esse espírito de quem experimenta coisas diferentes. Porque isso perde de vista a ideia de pertencimento. Se você não tem pertencimento, você está em desobediência para com Deus. Pertencimento está na essência de ser da igreja de Cristo. A segunda implicação é para o serviço. Desgastar-se no serviço é resposta à graça que nos foi dada. Como é precioso isso. Servir não é fácil, servir é custoso. Servir dói, servir cansa. E se você chegar para mim e falar, pastor, eu estou com um tempo complicado, eu sei que você só vai arranjar tempo para aquilo que for precioso para você. Porque assim, a gente arranja tempo para aquilo que é precioso para a gente, que é importante para a gente.
Servir é custoso. Não pense que é fácil, é custoso. Mas a ideia de ser custoso é porque a gente não liga de ter esse custo. Por causa da graça que nos foi dada. 2 vezes no texto, tanto quando Paulo fala de si, quando ele fala dos outros, ele vai falar de serviço baseado na graça que nos foi dada. Na graça que me foi dada, na graça que vos foi dada. Ela é resposta àquilo que Cristo fez por você. Eu já disse isso antes, então eu vou repetir essa ilustração de forma bem rápida. Gratidão se mostra através de atitudes, através de desprendimento. E gratidão, ela tem que ser proporcional à dádiva que nos foi dada. Eu já disse que se alguém paga um cafezinho para você, você diz obrigado e tá bom. Na nossa cultura tá bom. Você não precisa dar um carro para a pessoa, porque ela te pagou um cafezinho. Seria desproporcional. Mas se alguém vai lá e paga a parcela da sua casa que você não tinha dinheiro para pagar, para que você não seja despejado, você não diz só obrigado. Se você só diz obrigado, isso não é qualificado como gratidão. Não é? Você entende que tem que fazer mais do que só dizer obrigado. Porque gratidão é proporcional ao presente. É proporcional ao presente. Eu quero que você entenda que se a graça que te foi dada é muito grande, então gastar-se em serviço tem que ser a coisa mais óbvia. Mais óbvia. Eu não penso se eu vou me desgastar. Eu me desgasto e depois suplico a Deus que me dê forças por causa da graça que me foi dada. Eu não pondero, será que eu faço? Ai, não sei. Não. Segundo a graça que me foi dada, eu preciso desgastar-me. Porque corresponde ao presente que eu recebi. Minha oração é que você ouça as minhas exortações com humildade, como o texto fala. Fale com Deus agora. E nós vamos ter um momento de oração silenciosa, porque em alguma medida todos nós falhamos, eu inclusive. Em alguma medida todos nós não nos desprendemos e nos desgastamos como deveríamos. Em alguma medida nosso senso de pertencimento ainda não é pleno. Então a gente precisa confessar nosso pecado ao Senhor. Eu pediria que nesse momento você tomasse algumas atitudes. Quando a gente se arrepende, é bom que a gente tome resoluções. Tome alguma resolução para mudar isso. Para mudar isso. Feche os seus olhos. Nós vamos orar e depois vamos cantar ao Senhor, à medida que nos preparamos para a ceia.